Temos aqui Boa já noite. 12 comigo, né? O pessoal está entrando. Que bom, viu? Estava muito ansioso por esse curso, né? Todo mês, graças a Deus, está acontecendo essas rodadas dos cursos de formação que eu venho tentando disseminar de conhecimento. E esse... Rafael, está te cortando. Não sei se você fala para mim. Está cortando um pouco, a minha voz? Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o que está cortando é a internet dele. Eu estou te ouvindo bem, Rafa. O resto está cortando. Eu estou te ouvindo bem. Então pronto. Deve ser alguma internet aí, se for o Raul que falou. Então deve ser a minha internet. Tá, beleza. Dá uma olhadinha aí, por favor, meu amigo. Bom, pessoal, vamos lá, né? O pessoal está entrando, né? Nosso curso, eles são 5 encontros e o formato dele eu quis trazer um pouco diferente, um curso um pouco mais dinâmico e mais rápido, tá? Então, vai ser mais leve as aulas, de 7h30 a 9h30, então vão ser 2 horas e 5 encontros, e a minha meta é estar trabalhando 1 hora e 10 de teoria, e na sequência colocar vocês na prática desse tema, porque esse tema é muito prático, não vale nem a pena fazer um curso de EAD que não seja com equipes, porque é um curso muito prático e muito bom aprender com os colegas aí nas oportunidades aí de equipe. Pois bem, né? Não sei se vocês estão vendo aí, já passei no grupo do WhatsApp, né? O PDF, se vocês puderem baixar. E aí eu queria, por enquanto que o pessoal vai entrando, eu queria comentar aqui algumas coisas interessantes aqui do nosso curso, para a gente poder já ficar todo mundo ambientalizado. Pessoal, eu coloquei para vocês aí o FunRetro, tá? Eu queria que vocês, quando pudessem, vou até aqui compartilhar aqui já a minha tela. O FunRetro é aquele link, tá? Que ele tá, deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui, pronto. Não sei se vocês estão vendo aí minha tela. Ele é interessante a gente movimentar ele, né? Porque vocês podem colocar aqui dúvidas, né? Vocês podem estar acrescentando dúvidas, questionamentos. Podem colocar alguma dica de livro, artigo e site sobre esse tema. Aqui eu coloquei aquele próprio material de design thinking que eu passei para vocês no grupo, tá? Tem também alguns artigos que eu acho interessante, falando um pouco do mundo Bunny versus mundo VUCA, de trabalhar essa questão aí da nossa ansiedade, né, da nossa sociedade que é muito cansada, né? E temos também o framework Kinev, vou comentar rapidinho com vocês, tem aqui uma dica de um vídeo que eu já produzi sobre esse tema. Essa parte aqui chamada frases e informações que chamam a nossa atenção é alguma frase que vocês gostaram, que eu falei, que algum colega comentou, que seja interessante destacar uma frase que, poxa, essa frase é bacana, eu vou guardar ela, então é interessante, a gente chama de momento uau. Aqui tem também a oportunidade de vocês colocarem o e-mail de vocês, tá? Para compartilhar também, o mail. E aí o LinkedIn, principalmente, tá? Porque aqui é uma oportunidade muito boa de vocês estarem, a gente está aí compartilhando aí network, conhecimentos, né? Se ajudando no nosso mercado de trabalho, nas nossas experiências. Então, essa ferramenta IsoRetro é de vocês, vocês podem estar aí alimentando, atualizando, e aí vocês vão ter... E aí depois eu vou colocar como fosse a descrição do nosso grupo de WhatsApp, vocês podem depois futuramente quiserem acessar, vai ficar fácil aí de vocês encontrarem, tá? Pois bem, pessoal, então isso é um dos recados, né, de usar o EasyRetro. Eu não consegui hoje, especificadamente, trabalhar uma dinâmica que eu quero fazer no Miro, eu vou ver se eu trago amanhã, para a gente fazer todo um trabalho de design thinking numa plataforma que todo mundo consiga visualizar e consiga estar trabalhando. Acho que muitos de vocês conhecem o Miro. Eu comecei, mas eu não consegui concluir para hoje, mas amanhã eu vou tentar trazer, fica bem bacana. E a ideia, pessoal, é que esse curso traga muitas ferramentas para vocês. Tem muito material que eu já disponibilizei e durante o curso eu vou lembrando algum detalhe, alguma informação que seja relevante, e aí eu vou trazer dos materiais que vocês têm, tá? Meus queridos, hoje, até pelo tempo, tá? Hoje não vai dar para a gente se apresentar, né? As apresentações dos últimos cursos têm demorado bastante, levando quase meia hora, 40 minutos, que a gente se empolga, a gente se apresenta,
apesar de ser muito bacana. Eu queria que a gente fizesse diferente hoje, a gente colocasse no nosso... Eu vou colocar aqui uma orientação. No próximo nosso bate-papo, até para a gente interagir, ficar um curso bem dinâmico, eu vou fazer aqui um descritivozinho que eu quero que vocês depois descrevam vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas que vocês podem preenchendo e todo mundo vai ter acesso aí ao bate-papo e vão conhecendo os colegas, né? Então, seria o nome, né, onde trabalha, qual função, expectativa do curso. Vocês podem responder devagarzinho, tá? Não precisa, vou dar um tempinho também, vou dar aqui uns 10 minutinhos para vocês responderem, que é bom que todo mundo responde. Expectativa do curso, quais os comportamentos que vocês valorizam no mercado de trabalho e quais situações tiram a energia de vocês, tá? As perguntinhas um pouquinho diferentes, coloquei no chat, tá? Vou dar aí 10 minutinhos para vocês, 5 minutinhos, tá? Acho que talvez dê certo. 5 minutinhos para vocês responderem essas perguntinhas. Podem responder tudo junto, tá? Num texto só. Por exemplo, meu nome, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Vilela, né? Então eu poderia estar escrevendo isso. Meu nome é Rafael Vilela, atualmente trabalho no Grupo Portfólio, que trabalha com consultoria, capacitação, parceria de MBAs. Já estou lá, vai fazer agora 1 ano, já trabalhei em outros momentos também lá. A minha expectativa do curso é trazer muitas ferramentas práticas de design thinking, que vocês entendam o processo de inovação, que vocês busquem esse perfil mais inovador, tão importante para o mercado de trabalho e tão valorizado também. Comportamentos que eu valorizo no mercado de trabalho, né? O espírito de colaboração, de empatia, né? Eu trabalho em equipes que têm muita empatia, muita colaboração, proatividade, são comportamentos que eu gosto bastante e me trazem muita energia. Situações que tiram a energia, né? Minha energia. As pessoas que tiram minha energia são pessoas que são grosseiras, ignorantes, que não se preocupam com a forma com que falam com as pessoas, que usam de comunicação violenta para atingir resultados, que querem atingir resultado passando por cima de pessoas. Então, essas situações, para mim, tiram energia muito, tá? Assim, para mim, eu fico... É uma coisa que eu trabalho essa questão da minha raiva quando eu vejo situações assim, tá? Bom, então é mais ou menos isso. Descrevam aí, coloquem. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês colocarem essas respostas dessas perguntas, tá? A expectativa do curso para vocês também é bem relevante para eu poder verificar se eu vou atender essas expectativas também, tá bom? Então, por favor, respondam aí, façam um textinho único, tá? Estou colocando aqui de novo para quem está entrando agora. Fazer um pouquinho diferente, tá bom? Depois, se eu tiver isso aí no Miro, eu vou colocar para depois vocês preencherem lá e ficar lá destacado no Miro também. Tranquilo, pessoal? Fico muito feliz aí de ver muitos colegas aí que já participaram de outros cursos comigo, né? O Helder vem participando, o Hudson, a Catiane, a Jéssica, o meu irmão Alan Vilela. Muito bom, ele talvez seja o mais novo, né, Alan, aqui do nosso curso, mas com muita vontade de aprender, de praticar, de aprender com vocês também. Isso é muito legal. A Keila, a outra Jéssica, né, a Jéssica Gadelha, a Jéssica Martins eu conheci no WhatsApp. A Viviane, a Elisângela, a Laura e a esposa também está fazendo parte aqui da nossa turma. A Ellen, acho que a Ellen foi uma das colegas que foram sorteadas também, que foi indicada pela sorteada. Tem o Arliane, que bacana, tá? A Malu, pagou todos os cursos, investiu mesmo, estou tentando fazer valer esse investimento dela. Tá? Quem mais? Né? A Ana está aqui com a gente. Acho que tem escrito aqui Nalda. Não sei se está certinho. Que bom, sejam todos bem-vindos, tá? Já estou vendo gente aqui respondendo aqui, tá?
O Arliano já disse que trabalha na startup, já fez logo o nome dele aqui, né? Fez teu nome, né, Arliano? Como o pessoal diz, né? O Tirulipa. Perfeito. Vamos escrevendo aí, tá? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Viviane já escreveu. Vão colocando com a oportunidade de vocês conhecerem os colegas. Infelizmente não vai dar tempo de se apresentar, tá? O Hudson está acostumado a escrever a dissertação dele. Tá aí, mandou um artigo para nós. Que bom, meu amigo. Legal, viu? Muito bom a gente escrever e conhecer os colegas, as pessoas ali conhecerem também, né, Hudson? Nalda, você não está conseguindo me ouvir, Nalda? Quer fazer um teste? Você quer ligar seu microfone? Se tiver algum problema, você pode entrar e sair de novo, que eu lhe admito, tá? Às vezes dá certo. Parece aquela recomendação da TI, né? Reinicie o computador, que dá certo. Então, às vezes a gente entra e sai das salas. O Malu está me ouvindo bem, que bom. Vamos lá, só tem a metade aqui que respondeu. É bom que também vocês baixam um PDF para vocês acompanharem a aula. Eu estou passando para o meu design, talvez eu consiga um módulo 1, depois eu posso passar para vocês mais bonitinho, tá? Acabou que não deu tempo da gente ajustar como a gente gostaria com o design. Também a aula vai ser gravada, depois vocês vão ter acesso também a quem porventura perder algum dia. Tá bom, Malu, tenta entrar de novo, tá? Qualquer coisa testa o celular, computador. Pronto, tá escutando aqui, viu, Nada? Já? Legal, vamos colocando aí, tá? Aí vocês vão lendo, né, na oportunidade que tiver. Deixa eu logo colocar aqui o nosso material. Deixa eu só ver aqui. Temos 20 minutinhos aí de aula, né, de começo de aula. Nosso tempo é bem corrido. Pessoal, vocês estão vendo aí minha tela? Que eu estou vendo aqui que está chegando aqui os... Por favor, quem puder abrir o microfone, de você que está ouvindo. Sim. Vocês estão vendo, né? Perfeito. Sim. Sim, professor. Maravilha. Sim, também. Ótimo, obrigado. Pessoal, o pessoal ainda está se apresentando, colocando, né? Mas eu queria já fazer uma outra enquete, né? Além de conhecer vocês, fazer uma perguntinha para vocês, tá? Vou lançar aqui a pergunta, tá? Quem conhece, quem já conhece essa metodologia Design Thinking? Vou botar aqui, quem já conhece essa metodologia... Para escrever ou falar? Design Thinking, para escrever, tá? Depois vocês vão ter oportunidade, aí botem sim ou não, tá? Só para eu ter uma ideia aqui como é que está o conhecimento de vocês. Sim ou não? O Helder não, a Catiane sim. A Arliane sim, a Elisângela sim. Eita, que bacana, cheio de colegas que já conhecem, né? Muito bacana. Viviane também. Jéssica também. Ótimo. O Hudson superficialmente, bacana. O Hudson, Ana Vieira sim. Ellen sim. A Jéssica mais de forma básica. Jéssica Gadelha sim. Se é bom quando eu faltar aqui, eu vou chamar um de vocês aqui para tocar aqui a aula. Que bom, viu? Tá todo mundo conhecimentozinho já bacana aí, interessante sobre o tema. Espero poder agregar aí, principalmente para quem. Acho que está alguém com o microfone aberto. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só desmontar aqui. Acho que é o da Nalda aqui que está aberto. Pronto, fechei. Que bom, pessoal. É interessante vocês já terem conhecimento que quem já tem espera aprender mais, até para valer a pena o investimento no curso, e talvez aprender alguma ferramenta, alguma técnica nova de design thinking, tá? Falar aqui um pouquinho para vocês da minha experiência com esse tema, tá? Só para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa temática. Rafael, tu gosta de uns assuntos de estratégia, sobre mudança, o que te despertou o design thinking, tá? O pessoal do design thinking eu conheci numa oportunidade, deixa eu até deixar aqui antes de compartilhar, né? Pra vocês me verem. Uma oportunidade que eu tive em 2015, onde eu acompanhei uma oficina prática de design thinking. Desculpem.
E aí foi uma oportunidade muito bacana de ver na prática. Até então eu não tinha teoria, eu não tinha feito nenhum curso de Design Thinking em 2015. Já tinha ouvido falar, e aí foi um workshop 2015 na Unimed Fortaleza, só feito para diretor e superintendentes. Então foi um workshop muito bacana, e na época eu estava responsável pela área de estratégia, e o superintendente na época sugeriu esse curso, né, esse trabalho, para fomentar uma ideia inovadora para a Unimed Fortaleza na época. E aí eu participei como ouvinte, né, participante e organizador do evento, junto com a consultoria, que na época foi a Defink. E aí foi um momento assim de aprendizado na prática muito bacana. E desde então, desde 2015, eu venho estudando sobre esse tema, fazendo cursos, lendo livros e me apaixonando muito por esse tema. E eu observo a importância desse tema para resolver qualquer tipo de problema, a gente juntar pessoas para resolver problemas de forma inovadora, com o pensamento do design, uma visão de processo. E é muito que a gente vai conversar durante o nosso curso. A gente vai trabalhar um processo de design. Inclusive, esse curso ele também vai preparar vocês, para quem quiser fazer a certificação internacional em Design Thinking pela CertProf, depois eu vou explicar um pouquinho mais, vou dar mais detalhes. Vocês podem pagar a certificação, eu tenho um linkzinho, está $49, e submeter e fazer a prova. E aí, se vocês passarem, vocês vão ter uma certificação internacional nessa temática. Muito bacana, eu fiz, recomendo, e eu sugiro a vocês, tá? Então, esse curso ele tem muito formato da certificação. Ele usa um processo de Design Thinking da Stanford School. Então, a gente usa um modelo de Design Thinking. Existem vários modelos de Design Thinking que a gente vai conhecer hoje. E hoje mesmo já vamos começar a prática, porque esse tema não dá para ficar na teoria. Se não tiver prática, não tem graça. Onde vocês vão aprender mais, vão ter conhecimento das ferramentas e aplicabilidade do tema. Ok, pessoal? E aí, depois disso, eu participei de outros momentos de inovação. Os dois eventos de inovação interna da Unimed Fortaleza eu participei, ajudando as equipes a conduzir como facilitador, como coordenador, e vi resultados fantásticos realizados por meio dessas oficinas de inovação. E aqui a gente vai fazer uma oficina de inovação, vou trazer um desafio para vocês, e vocês podem depois trazer esse conhecimento para a realidade de vocês também, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui já entrar no nosso curso. Fique à vontade também para perguntar, abrir o microfone, tá? Vou ficar de vez em quando olhando aqui o chat, se tiver alguma pergunta. Pois bem, pessoal, então, nosso módulo aqui, né, Fundamentos de Design Thinking, também chamado de DT, que seria sigla de Design Thinking. Eu tenho aqui algumas formações, né, nessa área de gestão. As formações específicas para esse tema, basicamente, é essa própria que vocês futuramente podem ter, né, que é essa de Design Thinking, DTPC, da CertProf. Fiz uma certificação também em organizações exponenciais, que traz muitos conceitos de inovação. Fiz também uma formação de Leanception, que é um modelo também de trabalhar inovação, usando muita base do Design Thinking. Tá? Então, foram basicamente essas três que eu trabalhei. E aí, a estratégia Inception usa muitas ferramentas também de inovação para trabalhar a área de estratégia, que é uma área que eu gosto muito e vejo como importante ter inovação dentro da estratégia. Ok? Pois bem, vamos lá, né? Isso aqui não é meu intuito estar falando de informações, só para dizer o que é que tem a minha base aí para falar para vocês. Pessoal, nós temos aí na nossa jornada 6 módulos, tá? Fundamentos, empatia, definição do problema, ideação, prototipação e testes. Nós vamos trabalhar todo esse percurso da nossa jornada. E hoje o nosso foco é fundamentos. Então, não é que cada dia vai ser um curso, porque esse prototipação e testes vai ficar mais para o dia 5, tá? E aí depois eu falo um pouquinho para vocês como é que vai ficar cada dia das nossas aulas. Hoje a ideia é a gente começar e fechar esse bloco, até 9h30.
Pois bem, pessoal, sugestões de bibliografia sobre esse tema. Tá? Nós temos esse livro aqui que é clássico do Tim Brown, foi um dos precursores dessa metodologia, um dos criadores. Esse livro, tá? Estou mostrando aqui para vocês. É um livro bem bacana. Ele fala muito da experiência dele. Ele foi feito justamente para o Brasil, né? Trouxe aí uma pegada brasileira, tá? E ele fala muito as lições da Ideal, que foi a empresa de consultoria de design thinking que o Tim Brown criou desde 91 e trabalha nas maiores empresas do mundo, tá? Dizem que é a consultoria de inovação, de design thinking maior que existe no mundo. Bom, então esse é um dos livros. Tem um outro livro, pessoal. Esse Design Thinking, Inovação e Negócios. Esse livro aqui tem naquele link que eu passei de livros, tá? Tem esse livro aqui em formato de e-book. Tem também esse livro aqui, olha só como é interessante, ó, Guia Prático de Design Thinking. Aprenda 50 ferramentas para criar produtos e serviços inovadores, da Bruna, tá? Esse livro, para quem tem Kindle, né, quem tem Amazon, ele tá gratuito, tá? Aquela opção lá de Amazon Unlimited, né? Então, eu li esse livro, tá? Então, ele tá gratuito. Você já está entrando aqui pesquisando aqui, depois eu passo aqui o link dessa professora. Inclusive, nesse link que eu passei para vocês, tem várias dessas ferramentas. Se eu não me engano, ela disponibilizou 20 ferramentas de Design Thinking. Tem no material que eu passei para vocês, tá? Ok? Deixa eu ver até se eu consigo abrir ele aqui para mostrar. Que aí fica fácil aqui depois vocês conseguirem navegar aqui nos materiais. Esses materiais, ele está bem aqui no Waze Retro. Se eu clicar aqui nesse link, vocês vão ver aí. Então, ó, tem vários materiais nesse link, né, de Design Thinking, vários materiais. Dentre esses materiais, tem, deixa eu ver aqui, tem o livro Leanception, tá? O livro Leanception, um livro muito bacana, é uma metodologia de trabalhar a inovação, né, muito interessante. Eu fiz a formação de facilitador nesse curso, nessa metodologia que é do Caroli. Tem esse livro PDF ali no material de vocês, tá? Então, quem quiser estudar inovação e design thinking, não tem desculpa que não tem material, né, pessoal? Então, voltando para cá, tem aqui um material só de exemplos de aplicação de design thinking. Vou mostrar depois para vocês. Tem livros de criatividade, tem alguns artigos, tem esse livro aqui do Renato Braga, tá? Falando da lei do bem. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tem as ferramentas de design thinking, ó, tem um arquivo aqui zipado, tá? Deixa eu ver se tem outras ferramentas. Exemplos de aplicação, já falei. Depois eu vou ver se faltou alguma coisa, tá? Então, resumindo, nós temos muito material aí já. O que eu tiver mais eu vou passando para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar aqui nosso tema, né? Apesar de até dar uma olhadinha aqui na nossa enquete, como é que ficou aqui quem já conhece Design Thinking, tá? Deixa eu aqui deixar aqui para todo mundo visualizar também. Quem conhece Design Thinking, né? Tem mais para sim do que para não. Se fosse fazer um percentual, tá? Então, tem mais para sim do que para não. A minha intenção de um dia de hoje é nivelar todo mundo com Design Thinking, mas já entrando numa abordagem prática. E aí, então, para isso, tem esse módulo de fundamentos, tá? Então, o que a gente vai conversar nesse módulo? O que é Design Thinking? Elementos chaves e valores, diferentes modelos. Vamos falar do modelo que vai fazer parte do curso de DT, né, que é o Design Thinking, a siglazinha, da Stanford School, que é o modelo que é usado para a certificação, da CertProf. E vamos começar aqui, falar aqui de um desafio, de um problema para vocês trabalharem. Vamos lá. Então, o que é o Design Thinking? Né? Antes de falar de Design Thinking, é importante a gente entender o conceito de design. O que é o design? Design, existe um pensamento atrás do design. Né? O design vai muito além da forma
função estética do produto ou serviço. Então, quando a gente fala de design, a gente às vezes se remete muito ao design de um carro, design de um prédio, mas ele vai muito além da estética, né? Ele vai no sentido da forma, da função, atendimento de uma necessidade. E o design tem a ver com o significado que o cliente dá para o produto ou serviço. Então, não adianta estar bonito, mas não ser funcional, não entregar valor ao cliente. E o design tem a ver com projetar soluções para as pessoas. Olha só a palavra aqui que eu gosto muito, né? Gestão de pessoas, pessoas. Então, são soluções para as pessoas. Então, o design, o pensamento do design é um pensamento para propor soluções para atender a necessidade das pessoas. E aí, o Steve Jobs, né? Todo mundo conhece Steve Jobs, né? Foi o fundador da Apple. Ele fala, não, com uma frase bem interessante, tá? Ele diz o seguinte, que o design não é somente o que parece e o que se sente, é como funciona. A gente observa aí como ele foi revolucionário no lançamento do iPhone, onde ele trouxe um design, ele trouxe uma funcionalidade que até então não se tinha em aparelhos de celulares. E depois disso, né, a gente vê como o mundo mudou, né, depois que a internet veio avançando, os iPhones, né, os outros smartphones entraram. Então, é muito do que funciona, tá? Com esse conceito de design, de servir para resolver o problema das pessoas, é um conceito já muito antigo, né? A gente vai ver aqui no histórico, mas ele tem esse grande propósito. Continuando, né? Então, é interessante saber que por trás do design existe um processo, né? Ele não é feito sem ter um método. Você pode ter métodos, podem ter processos. Oi. Opa, é o filho aqui do Arliano, né? Tudo bom? Foi Pequeno. mal. Tranquilo, sempre esses Eu stakeholders. tô assistindo a aula, mas tô montando uma cadeira de escritório aqui, ela tá no pé. Eu sei, você está aí também com outro, você está assistindo aula, cuidando do filho. Rapaz, hoje a gente está nessa correria boa aí, né? O Hudson também, né? Muitos de vocês, né? Parabenizo vocês, investindo o tempo de vocês. O Gabrielzinho aí, que bom, meu amigo, beleza? Investindo o tempo de vocês em aprimorar conhecimento, conciliar com a família. Que legal, viu? Espero que valha a pena todo esse tempo aí, essa é a minha meta, de fazer valer. Meus queridos, então o design tem esse conceito também que existe um processo por trás dele, tá? E aí você tem aí o conceito de design thinking, né? Design thinking, ele é uma abordagem inovadora que se baseia em processos de design para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso empresarial. Tá, então, uma frase interessante do Tim Brown é: fale muitas vezes para ter sucesso mais cedo. Então, o processo de design thinking ele é muito processo de experimentação, de aprendizado, de mensuração. E é interessante o design thinking, pessoal, porque ele dá uma abordagem de processo para a gente sair da ideia para o resultado. Então, nos dá um processo que precisamos para desenhar soluções para as pessoas. Então, esse é o grande... Deixa eu até ver aqui quem ainda está. Acho que ainda tem alguém aqui no... Deixa eu ver a Keila agora. Pronto. Desativei aqui. Pronto. E aí, pessoal, o design thinking tem esse grande conceito, essa abordagem inovadora. Tá? O Tim Brown, ele é um dos grandes precursores. Tá? A gente vai já ver aqui o histórico do design thinking. Que é justamente isso. Em 1969, pessoal, só para um contextozinho histórico bem breve, o Herbert, né, ele ganhou um prêmio Nobel, né, o cientista de computação, ele ganhou um prêmio Nobel, que foi o primeiro a mencionar o design como uma ciência ou um modo de pensar, no seu livro em 1969. A gente sabe que tem curso de design, né, tem uns profissionais de design, que basicamente ele foi o grande precursor, tá, da palavra design. Já em 82, o Nigel, né, ele discutiu a natureza dos designs na resolução de problemas.
E ele fez um artigo, né, um paper, falando sobre isso, tá? Da importância dos designers, né, que são todos nós, né, somos design thinkers, né, como o pessoal chama, são pessoas que trabalham o processo de design thinking para resolver problemas. Então, não só ter o design para pensar em imagens, né, mas um design para trazer soluções. Aí o Peter Home, ele foi o que publicou, né, o primeiro livro sobre esse tema, tá, em 1987. Aí ele já trouxe o nome Design Thinking, tá? E ele se concentra como o design de arquitetura aborda sua tarefa através das lentes de pesquisa, né? Ainda numa abordagem mais tecnologia. E aí a IDEO, né, com o Tim Brown, ela foi a primeira empresa, né, que apresentou o processo de Design Thinking através de um trabalho que foi desenvolvido na Stanford Design School, tá? Então a IDEO criou um método, um processo de Design Thinking através da Stanford. Que aí o nosso curso vai todo focado nessa metodologia da Stanford School. E aí em 2005, então desde 91, a IDEO, essa consultoria, né, em parceria com a universidade, criou um método, uma visão mais processual. Então o Design Thinking, desde 2005, ele é ensinado na Escola de Design da Stanford, conhecido, né, e tornou muito o seu crescimento e desenvolvimento, tá? E aí, um grande case aí, né, de método é a visão de Design Thinking da Stanford. A gente vai ver que existem outras abordagens também, mas o que a gente vai trabalhar vai ser essa. Bom, pessoal, então, o que é inovação, né? A inovação, o Design Thinking é um processo para trabalhar a inovação. Tanto se pede da gente que a gente tenha perfil inovador, que a gente crie coisas novas. E aí, um testezinho básico de inovação, eu acho muito bacana, tentar trazer simplicidade para temas que às vezes as pessoas complicam muito, né? Então, transformar novas ideias em resultados. Então, qual é um teste básico de inovação? É novo? Sim. Gera resultado? Sim. Então, se responder essas duas perguntas, aquilo que você está trazendo para a empresa de inovação é novo? Sim. E gera algum tipo de resultado? Sim. Então, é inovação. Então, a inovação ela vem da soma da ideia mais a implementação. Para buscar o quê? Para buscar resultado, tá? Então, a inovação é a junção da ideia com a implementação. Então, criatividade em si pode ser inútil. O resultado é o mais importante. E aí, pessoal, vou abrir aqui um parênteses para vocês, tá? Abrindo aqui para olhar para vocês. Meus queridos, eu estou falando de inovação, mas não é inovação aquela extremamente complexa, não. Inovação de tecnologia. Mas as pessoas pensam em inovação só em chamadas de inovações disruptivas, né? Que são aquelas que vão mudar a criação do Uber, do IMB, inovações desse tipo. Não. Pode-se ter essas chamadas inovações radicais, ou também disruptivas, como a gente pode fazer também, pessoal, várias inovações incrementais, inovações simples de processos, pequenas melhorias, que é novo e gera resultado. Tá? Então, esse conhecimento que a gente vai ter de Design Thinking, ele serve tanto para inovação simples, aquela inovação mais incremental, do que a inovação radical. Serve para esses dois contextos. Eu quero muito tirar esse estigma, porque as pessoas às vezes ficam muito com inovação só pensando em coisa extremamente megalomaníaca, né? Enquanto, na verdade, nós, com o pensamento de design thinkers, né? A gente, como especialista de design thinking, a gente vai começar a ter um olhar um pouco diferente para as coisas, para a gente pensar em melhorias e usar o processo de design thinking para trazer resultados, principalmente pensando nas necessidades das pessoas, ok? Então, esse é um conceito interessante. A gente tem, às vezes, muita ideia, na verdade, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Essa frase é muito batida, a gente escuta muito isso. O design thinking, né, a inovação, eu tenho que ter a ideia, a iniciativa, e eu tenho que implementar, que é a acabativa. Então, o processo de design thinking, ele nos ajuda a tirar aquela ideia do papel e, através de ferramentas, de etapas, a gente chegar ao momento de implementá-las e aí sim ter o resultado. Quantos de nós, às vezes, têm ideias
que a gente não consegue organizar essa ideia para implementar. O Design Thinking, ele traz um processo para a gente organizar as ideias, implementar e trazer resultado. Vocês vão ver várias ferramentas comigo. Nosso curso, eu estou querendo trazer umas 10 ferramentas práticas, tá? Existem dezenas. Vocês vão usar o que mais se aplicar para o contexto, sempre pensando de forma simples, centrado nas pessoas, para conseguir um resultado mais rápido possível. Até porque a gente erra muito nesses processos. Por isso que o conceito de experimentação, errar rápido, é muito bacana, porque você errando rápido, você consegue aperfeiçoar e aí conseguir acertar o quanto antes. Ok? Então, eu acho bacana esse conceito de inovação para trazer essa abordagem. Rafa, Opa, pode falar. Fica à vontade, viu, pessoal? Quando se fala em geração de resultados, né? Por muitas vezes você tem ali uma determinada ideia, né? Uma determinada situação que você acredita que seja interessante aplicar dentro de um contexto, né? Empresarial ou social, ou dentro da sua vida, de um modo geral. Só que aí você não tem certeza se ele terá ou não resultados, né? Aí eu acho que talvez entra na história da falha, né? Existirão talvez muitas ideias que você vai aplicar e de repente não vão ter resultados. Aí você vai encontrar um ciclo ali positivo, talvez, de criação, até chegar em uma inovação ou em um design thinking mais estruturado, onde você realmente garanta esses resultados. Ou, na hora que você constrói o design thinking, você ainda também não tem certeza desses resultados. Eu queria só entender essa questão. Gerar resultado, óbvio, se você está com a ideia, na verdade, você quer gerar alguma coisa de positiva, né? Seja financeiro, seja econômico para a empresa, ou seja de melhoria de processo, agilidade no trabalho, sei lá, comunicação fluida entre a equipe, alguma coisa você quer ali construir a partir daquela ideia, né? Mas o gerar resultado, para mim, ficou a dúvida se eu tenho ou não a certeza de que vai gerar resultado naquele momento que eu tenho a ideia, entendeu? Boa pergunta, viu, Hudson? Bem legal a sua pergunta, porque é o seguinte, dentro do processo de Design Thinking, as últimas etapas é a chamada prototipagem e o teste, tá? Então, assim, geralmente a gente vai muito no conceito do MVP, que é o produto mínimo viável. Vou conversar depois com vocês sobre isso. Ou seja, como é que eu posso testar uma hipótese, testar uma ideia, onde eu consiga prototipar, ou seja, tentar fazê-la acontecer, testar e colher feedback. Então, dentro do processo de Design Thinking, Hudson, no finalzinho tem muito esse conceito da prototipagem e do teste, para que dentro desse ambiente controlado, a gente consiga já ter um certo entendimento dos ganhos e com base nessas pequenas melhorias e ajustes, a gente consiga lançar e colher outros feedbacks e fazer esse loop aí virtuoso, tá? Então, no próprio processo de Design Thinking, ele traz essa abordagem de a gente já testar, prototipar e testar, tá? Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes você consegue fazer um processo desse em um ambiente controlado, né? Por exemplo, os protótipos podem ser massinha, Lego, um teatro que você imagina como é que vai ser aquela nova abordagem de atendimento do cliente. Aí você vai ver se aquela abordagem é legal ou não, você faz uma experimentação disso. Então, a prototipagem, o teste é muito nesse momento para colher feedbacks e te refinar essa ideia e possivelmente já trazer ela para entregar e já buscar algum resultado dela. E aí, obviamente, que pode ter outros ciclos virtuosos. Até para você não passar as fases sem ter a certeza dos resultados, né? Digamos assim. Perfeito. Porque aí isso de certa forma, até desestimula, né? Se você está implementando coisas que estão claramente factíveis depois que os resultados não estão acontecendo, você acaba desestimulando as pessoas desse processo de inovação. Interessante essa questão dessa tua visão aí da prototipagem com essa história das massinhas aí, abre a mente da gente de observar, né? Se aquilo que você está tendo a ideia de construção, aquilo ali realmente vai te trazer algum resultado nesse sentido. Massa. Perfeito. Essa ideia é como se fosse, assim, a ideia é como se fosse uma hipótese, né? Até mesmo do mestrado, do doutorado, né? Então, essa hipótese ela precisa ser validada. E aí, na parte do teste, prototipagem, ela meio que é submetida a essa validação. Então, você consegue refinar, você consegue melhorar para você lançar aquela melhoria. E aí vai muito da nossa consciência de entendimento de negócio. Muitas vezes a gente é tão travado
com a ideia de errar, que a gente não testa, a gente não prototipa, a gente, né? Então, esse processo de design thinking, ele abre muito a nossa mente para tentar, né? A gente pode fazer uma prototipagem, um teste em ambiente controlado, que não vai gerar nenhum risco para a empresa, nenhum problema financeiro, e aí gera resultados, como você falou bem, não só financeiros, mas resultado de satisfação do cliente, que impacta no financeiro, resultado de melhoria de processo, uma redução de time, de tempo, um aumento da capacidade, né? Então, você consegue trazer vários tipos de resultados em cima de uma dor, de uma necessidade, né? E o mais bacana é que dentro desse processo ele traz muito essa visão, como é que eu posso dizer, uma visão sistêmica das pessoas discutindo como se fosse um desafio, como se fosse um game. Então, esses trabalhos de design thinking é como se fosse um desafio, uma gamificação que as pessoas se juntam, focam naquele problema para conseguir, em cima disso, extrair uma ideia, organizar melhor essa ideia, entender melhor essa ideia. E aí, para entender a ideia, tem que ter empatia, né? Conhecer o stakeholder que está sendo impactado. E aí você tem todas as ferramentas bem simples, né? As ferramentas para que você possa estar utilizando. E no final, você testar, prototipar e já ter algo para você já rodar e já buscar resultado. Tá? Então, isso é muito bacana. Eu espero que vocês saiam desse curso já tentando fazer melhorias, né? Juntando equipes, né? O Hudson é gestor de equipes, né? Muitos de vocês também, para conseguir resolver problemas que muitas vezes são tão complexos que individualmente a gente não consegue resolver. Mas a gente transforma aquele problema num desafio e traz as pessoas que estão envolvidas nele de forma multidisciplinar, com certeza vai sair alguma ideia que vai ajudar a resolver isso. Tá? Então, isso aqui é o bacana, que convida muito esses trabalhos aí que a gente vai conversar durante o curso. Tá? Bacana. Então, vamos lá, interagindo aqui ainda sobre o Design Thinking. Então, o Design Thinking, ele ajuda essa conexão de tecnologia, pessoas e negócios. Né? Então, a gente, inclusive, avalia no Design Thinking se essa ideia ela é viável, a gente pode trabalhar também viabilidade mínima, se for o caso, tá? Uma tecnologia ela tem que ser execuível e pessoas desejável. É como se tentasse buscar um pouco do equilíbrio, tá? O Design Thinking entre pessoas, negócios e tecnologia. Ou seja, né, trazer o equilíbrio necessário para que se consiga inovação em um processo colaborativo e interativo. Interativo no sentido de interação entre as pessoas. Eu gosto muito desse slide, que é o Design Thinking, a inovação da experiência. Tá? Então, a inovação da experiência é você combinar o que é viável, execuível e desejável. Então, as pessoas desejam aquela necessidade, elas conseguem aquela ideia desejável para atender a sua necessidade. Se aquela ideia for utilizar tecnologia, será que essa tecnologia é execuível? E para o negócio, isso é viável? Então, se eu combinar aqui todos os conjuntos, na teoria dos conjuntos, a gente vai ter a inovação da experiência. Quando a gente junta negócio com tecnologia, nós temos inovação de processo. Quando a gente junta pessoas e tecnologia, nós temos a chamada inovação funcional. Quando eu junto negócio e pessoas, nós temos a inovação emocional. E a inovação da experiência é a interseção de todos esses conjuntos. Então, o Design Thinking ele ajuda a fazer essa interseção. Você pode perguntar, Rafael, então o Design Thinking tem que trabalhar com tecnologia? Não necessariamente. Tá? A gente pode trabalhar um processo todo de Design Thinking sem precisar fazer aplicativo, criar novos módulos, criar inteligência artificial. A gente pode criar soluções simples de processos. Tá? O próprio conceito do Lean Manufacturing da Toyota, já tem muito esse pensamento de inovação por trás, tá? De combater os desperdícios. Então, a gente pode, no processo de Design Thinking, olhar aquela experiência do usuário, né, aquela jornada, aquele processo, e perceber que não precisa de algumas etapas, e aí só com base nisso, você cortar essas etapas, você já está fazendo uma inovação, você está fazendo algo novo que vai trazer um resultado melhor. Então, eu quero tirar muito esse estigma, tá? De que Design Thinking é só para projetos, para ideias que tenham tecnologia. Não necessariamente. Tá?
pode ser, inclusive, uma abordagem de atendimento. Uma forma com que você aborda o cliente diferente, que traga um resultado novo, isso pode ser vindo de um design thinking, de um processo de inovação. Tá? Obviamente que vai muita coisa para a tecnologia. Eu também não posso não dizer isso para vocês. Tá? Tem muita coisa de ideia que hoje eu vejo muito de aplicativo. Então, todo mundo, quando vai para uma oficina de design thinking, é interessante. Vai para o aplicativo. O aplicativo, vou fazer um aplicativo, tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Por quê? Porque às vezes você aposta tanto nessa hipótese do aplicativo, que se não for um aplicativo que realmente agregue muito valor para as pessoas que vão usar, vai ser mais um aplicativo no seu portfólio de aplicativo do celular. A gente sabe que a gente não acessa todos os aplicativos, né? Então tem que ser algo que realmente agregue valor. Então, muito cuidado, tá? Obviamente que pode vir também de aplicativos. O próprio Inception, ele traz muita inovação para a tecnologia. Tá? Vou comentar também com vocês sobre essa temática. Mas eu aqui aperfeiçoando, aqui, aprofundando mais o tema de Design Thinking, para deixar todo mundo na mesma página, o que podemos fazer com Design Thinking? Né? Podemos criar um novo modelo de negócio, podemos melhorar os nossos processos de forma radical ou de forma incremental, podemos criar novos serviços, novos produtos. Tá? Então, com Design Thinking, a gente pode ter várias soluções. Outra questão interessante, por que o Design Thinking? Né? Ele pode ser aplicado em qualquer área, ajuda a resolver problemas de forma rápida e efetiva, as oportunidades de ver o problema a partir de várias perspectivas, né, quando você interage com muitas pessoas, encoraja o pensamento inovador e criativo, há uma necessidade de otimizar e reinventar os negócios, produtos e serviços. A gente sabe que se a gente não trazer esse pilar de inovação para os negócios que a gente trabalha, para as coisas que a gente faz, o pessoal vai ser muito difícil de manter os nossos trabalhos, né, nossas organizações, porque constantemente a gente precisa estar sintonizado com o meio ambiente, trazendo novas soluções e inovando. Tá? Então, isso é um perfil que exige muito da gente. Inclusive nas entrevistas, perfil inovador, pensamento criativo. Né? Então, o Design Thinking nos ajuda a conhecer um processo de fazer inovação, buscar gerar resultado. Por isso que eu acho muito interessante não ficar só nos livros de inovação. Design Thinking é meter a mão na massa para trazer resultados. O que eu acho bacana da metodologia é disso. E aí, pessoal, garante que o resultado final atenda os requisitos do cliente. Então, o Design Thinking é muito, mas muito mesmo voltado ao atendimento das necessidades das pessoas daquele problema. Expandir o conhecimento sobre o negócio também. Então, tudo isso o Design Thinking ajuda. Pessoal, quanto o Design Thinking não é aplicável? Ele não é aplicável, pessoal, quando você não quer inovar. Você quer apenas melhorar alguma coisa. Então, o Design Thinking ele é algo que busca realmente trazer algo novo. Tá? Quando as pessoas nas organizações são vistas como recursos a serem explorados. Então, se você trabalha numa empresa que tem essa cultura, as pessoas são apenas recursos, não dão voz e vez às pessoas, não trazem momentos para as pessoas refletirem sobre melhorias, sobre mudanças, sobre novas coisas de se fazer, realmente não é aplicável. Tá? Quando não se promove colaboração interna entre os departamentos. Então, Design Thinking, geralmente você trabalha com pessoas de diversas áreas. Então, se não houver colaboração, pessoal, não tem como rodar esse processo. É um processo bem colaborativo. Tá? Aqui não existe crachá. Tá? Você tem uma equipe de Design Thinking, você tem um estagiário, tem um diretor, tem um gerente, tem um coordenador. Está todo mundo lá, não tem negócio de nível hierárquico. Está todo mundo pensando em trazer uma ideia para resolver um desafio e que isso traga resultado. Tudo bem? Então tem que ser colaborativo, concorda, pessoal? Pode ter hierarquia, ok? Então isso é muito interessante também ter esse conhecimento, esse entendimento. Outra questão, quando se espera que as pessoas se adaptem à tecnologia e não ao contrário. Pessoal, quantas vezes a gente é empurrado a usar uma tecnologia que a gente não entende a necessidade daquela tecnologia? Na verdade, é o contrário. A tecnologia tem que servir à necessidade das pessoas.
o design thinking tira muito aquele estigma de que a inovação vai acabar com os trabalhos das pessoas. O design thinking, na verdade, traz as pessoas como protagonistas da inovação, porque as melhorias, a inovação tem que vir para elas. Tá? Então, não é a tecnologia, não é a gente que vai se adequar à tecnologia, é a tecnologia que tem que se adequar à nossa necessidade. Tudo bem? Então, isso é uma coisa muito importante que o Design Thinking traz, essa preocupação com as pessoas, é fazer para as pessoas. E aí... Isso tira muito aquele estigma do pacote pronto, né? Que as empresas de tecnologia queriam vender, né? Isso. E aí, realmente, você que acabava tendo que se adaptar àquilo que o cara está trazendo lá de pacote pronto, né? Isso aí já é coisa do passado, na verdade. Né? Com certeza. Mas, entre aspas, nas grandes organizações, nas pequenas ainda existe muito esse contexto. No meu ambiente, por exemplo, ambiente contábil, né? Sem falar do ambiente da Unimed Fortaleza, mas no ambiente contábil a gente tem um monte de ferramentas, né? Que a galera vende aí engessadas, né? Estruturadas, que o cara tem que dar os pulos para se adaptar para realizar o seu dia a dia, né? Eu acho que isso aí quebra um pouco essa questão exatamente nessa lógica de trazer o interesse e o conhecimento das pessoas para modificar aquela aplicação que vai ser favorável ou não, né? Perfeito, muito bem comentado, viu? Inclusive as consultorias estão investindo muito em conhecimento de design thinking para, nesse processo do diagnóstico, além de entender, construir junto com aquela empresa, com aquela área, né? O que é mais interessante para aquela sua necessidade, customizar aquela entrega para aquela necessidade. Eu hoje mesmo estava numa reunião, interessante você comentar, eu estou gerenciando um projeto, eu estou na frente da portfólio agora na parte de cursos, formações, MBAs, eu também estou gerenciando um projeto que é de jornada do cliente e criação do escritório de projetos e processo da Mobit, que é uma grande empresa aí nessa área de radares móveis, né, de iluminação. E aí hoje estava tendo uma reunião que a gente estava mergulhando nos processos da empresa e eu quis deixar muito claro para eles que a gente não vai trazer a inovação para eles, as melhorias do processo, não é a gente que vai trazer. São eles que vão trazer. Eles que sabem muito mais do que a gente. A gente está vindo mais com método, com a metodologia, mas eles que vão trazer, ou seja, isso traz muito ganho para a implementação e a sustentação dessas ideias. Então, que logo deixar claro, porque a gente conhece muita empresa que implementa processos, né? Como você comentou bem, que já chega com o pacote pronto, entra, né, como se fosse um produto de prateleira, e todo mundo tem que se adaptar. Então, tem muita gente traumatizada, né, com isso daí. E no final das contas, o resultado que você alcança não é nem de longe aquilo que você imagina. Porque realmente o fato de você engessar a organização, ela minimiza essas capacidades aí, né? Digamos assim, a capacidade de inovação, de desenvolvimento, de interação até, inclusive, né? Perfeito. Inclusive, nessa consultoria específica, a gente usa algumas ferramentas de design thinking para trazer essas ideias de inovação para os processos. Ideias mais incrementais, e dependendo do tamanho da ideia, vira um projeto, que aí vai ter que ter escopo, vai ter que ter recurso, aí a gente acompanha. Então, é um projeto bem bacana de 6 meses, 2 meses prioriza o processo, e aí esses processos viram projetos que a gente acompanha e já traz resultado em 6 meses. Né? Bem interessante. Estou muito contente de estar à frente desse projeto lá. Meus queridos, e o que é que tem aqui de elementos chaves e valores de design thinking? O design thinking, pessoal, como eu comentei bem, é centrado no ser humano. Altamente criativo, colaborativo, né? Colaboração, iterativo, interativo. O interativo é no sentido de fazer esses ciclos de aprendizado, né? De experimentação. Né? Como a gente estava comentando, eu posso ter um ciclo de design thinking de 1 semana. Entregar e colher e fazer um outro depois, fazer um outro looping, tá? Aperfeiçoar as melhorias. Então, ele é interativo de ter uma interação de acompanhamento. Tá? O MVP, eu posso ter uma grande ideia, que eu posso ter 3 MVPs. Eu entrego o MVP, coleto os feedbacks, aperfeiçoo para o MVP 2, aí roda outra interação. Tá? Então, eu posso também criar essas ondas de entregas também, de inovação, que é a chamada iteração. Tá? E a interação é essa colaboração entre as áreas.
Outra coisa interessante é esse conceito de experimentação, o hands-on, tá? Então, é experimentação, então precisa ter esse entendimento de que vão ter hipóteses a serem validadas, que o aprendizado nesse processo é muito importante. E aí os valores do design thinking, empatia. Então, se estamos projetando coisas para as pessoas, precisamos nos relacionar com elas, olhar para elas e sentir o problema delas. Ou seja, o design thinking trabalha muito o conceito de empatia. Calçar os sapatos daquela pessoa, né? Vivenciar a experiência que ela vivencia. Então, é muito importante você ter, né, já que a gente está projetando coisas para as pessoas, né, ideias para as pessoas. A gente precisa saber o que está acontecendo. Colaboração, né, cocriação e ideação. Duas cabeças pensam melhor que uma, permite que ideias inovadoras surjam de diversos participantes e nos ajudam a trabalhar o todo, né? Você ter pessoas de diversas áreas olhando o mesmo problema, você tem uma visão muito mais completa e mais chance de ter uma ideia bacana. O design thinking, tá, pessoal? O DT é menos sobre pensar e mais sobre o que fazer. Por quê, professor Rafael? Mais sobre o que fazer. Por quê? Porque ele trabalha muito forte isso daqui, ó, os testes e protótipos, tá? Para a gente acompanhar o processo desde o início o mais cedo possível, para reduzir os riscos. Os erros fazem parte do processo de aprendizado. Então, o fazer é você já experimentar e prototipar rápido, para aprender, errar rápido, aprender rápido e aperfeiçoar rápido. Hoje, você já deve ter escutado muito isso. Para você ser competitivo hoje no mercado, o processo decisório, ele tem que estar extremamente otimizado, rápido. Então, quanto mais rápido eu conseguir me readequar ao meu modelo de negócio, necessidade dos meus clientes, então a velocidade de tomar decisão, quanto mais rápido, melhor. Então, se eu faço um processo de design thinking, que eu tenho ganhos rápidos, consigo já experimentar essa ideia, já trazer um resultado, excelente, eu vou ter mais competitividade. Esse também é um grande objetivo. Outra coisa interessante, pessoal, é essas equipes multidisciplinares, tá? Ou seja, quando eu vou montar um projeto desse, um trabalho de design thinking, eu tenho pessoas da tecnologia, pessoas do marketing, pessoas do RH, tá? Ou seja, pessoas sozinhas têm dificuldade de projetar boas soluções. É importante considerar um time colaborativo com um olhar mais multidisciplinar. Quanto mais diversificado, melhor o time. Então, pessoal, você não tem ideia como vem ideias interessantes quando a gente mistura várias áreas em níveis hierárquicos, tá? Já participei de eventos de inovação que tinha muito estagiário de diversas áreas que eles deram as melhores ideias, tá? Então, você observa como é rico, né? E é importante ter essas equipes multidisciplinares para trabalhar os desafios aí de design thinking. Bom, pessoal, então é como eu comentei, né? Isso que chama design join, né? Que é botar a mão na massa. Então, design thinking é muito disso, tá? A gente mete a mão na massa. E aqui tem alguns exemplos, né, de sessões de design thinking, tá? Então, quando dava para fazer, obviamente que a gente ainda está nesse processo aí da segunda onda. Se Deus quiser, não vamos ter a terceira, mas tem esse risco. Os trabalhos de design thinking, pessoal, é muito assim, ambientes bem interessantes, ambientes criativos, ambientes que nos convidam a voltar a ser criança, né? Olha só, essa moça aqui sentada, ela aqui basicamente no chão, desenhando, né? Então, quando se fala de criatividade, o design thinking traz muito essa pegada, a gente precisa voltar o nosso pensamento de criança, porque a gente não tinha medo de errar, as nossas ideias mais malucas podem ser ideias que sejam as melhores para a empresa. Então, quando você trabalha no design thinking, geralmente se sugere ter esse ambiente mais agradável, colaborativo, e as pessoas sentam no chão, sentam no puff. Quando tem a parte de prototipação, brinca de massinha, desenha, mexe no Lego, tá? Até mesmo aplicações de tecnologia que você já monta tipo um passo a passo no app também tem, tá? Você pode criar várias coisas. E aí a ideia é ter esse ambiente agradável que estimula a nossa criatividade. Então, geralmente, sessões de design thinking não é interessante fazer dentro da empresa, ou num local muito bacana da empresa que tem esse ar
né? Esse ar que respira inovação, que vai já entrar no clima do ambiente. Pois bem, pessoal, então isso é algo bem interessante também, tá? Diferentes modelos de design thinking. Pessoal, existem vários modelos, tá? Olha só aqui quantos modelos existem de design thinking. Tem o próprio modelo da Ideal, né, que é a consultoria que trabalha em inovação, que ela trabalha inspiração, ideação, implementação. Ela trabalha 3 etapas, tá? Tem essa Explain, tem essa Cheskin, a Cooper, tá? Frog, Fit, né? Ou seja, eles têm modelos, né, que são modelos de processo de design thinking, tá? Então, existem vários modelos. Um modelo muito interessante, que tem livro, tem cursos, é o chamado modelo de design sprint da Google, tá? Como é que é esse modelo de design sprint da Google, pessoal? É trabalhar em uma semana um processo de inovação. Você pega a equipe, bota de forma imersa durante uma semana para trabalhar a inovação. E aí você trabalha essas etapas, tá? Ele criou aí um fluxo de processo de inovação. Então, um primeiro fluxo de ideia é, na segunda-feira, vamos entender o problema, vamos entender o desafio. Na terça-feira, vamos começar a desenhar, né, possíveis soluções, possíveis ideias. Na quarta-feira, vamos decidir que ideia a gente vai organizar para ser implementada. Na quinta-feira, vamos prototipar e na sexta-feira, vamos testar. Então, isso aqui, o Design Sprint é um processo de inovação em uma semana, tá? Então, as pessoas se reúnem por 5 dias para responder às questões críticas de negócio. Principal vantagem, né? É a validação de uma ideia com usuários e em curto processo para 40 horas. E aí, muitas vezes, você nem espera lançar um produto mínimo viável. Você já descobre se a ideia é boa ou não em uma semana, tá? Em vez de você esperar vários meses para descobrir que aquela ideia, aquela hipótese foi legal, em uma semana você já tem essa informação, tá? O Design Sprint veio evoluindo, já tem o chamado Design Sprint 2.0. Rafael, qual é a diferença do Design Sprint 1.0 para o 2.0? O Design Sprint 2.0, ele já trabalha 4 dias, né? Ou seja, não tem aqui a Licença, sexta-feira. Rafael. Opa, pode perguntar, meu. Era sobre a outra. Tá aqui, né? É, Certo, pode perguntar. Esse modelo seria ideal quando toda a equipe está envolvida, né? No caso, Isso. porque quando a gente elabora um projeto e que depende de outras áreas para decisões e prototipar, por exemplo, Certo. não seria o ideal, não, né? A gente Catiane, até tenta fazer. sabe o que eu tenho observado? A gente fez na época que eu trabalhava na Unimed, eu gerenciando esse projeto de inovação, a gente fez um comitê de inovação que a gente criou um desafio que, em vez de ser uma semana, Catiane, foi um final de semana, que a gente chamou de challenge, né? Que é aquele desafio, né? E aí começou na sexta-feira, aí foi sexta, o dia todo, sábado o dia todo, domingo de manhã. E aí, e na época, qual foi a questão, tá, Catiane? Só para tu entender. Qual era o desafio? Como melhorar a experiência do cliente da Unimed nos seus atendimentos. Uhum. Tá? E aí, 50 pessoas se inscreveram para esse desafio. Foi pouco, tinha 3.000 colaboradores na época, foi 50, mas interessado é o que importa, né? Teve um momento de palestra, né, para poder sensibilizar, e aí tiveram 50 pessoas. Aí nesse trabalho houve um prêmio, tá, Catiane? Então, teve um prêmio para a equipe, que foi a melhor ideia, a segundo e terceiro lugar. Foi 10.000, 5.000 e 3.000, para dividir entre a equipe. Acho que eram 4, 5 pessoas. E aí, Catiane, para não também tomar todo o tempo da semana, foi feito no final de semana, só pegou a sexta-feira, tá? Uhum. E aí, jogou o desafio, formaram as equipes, aí as equipes começaram a mergulhar nesse problema para tentar entender onde é que era realmente o problema da experiência, e aí pensaram em ideias, e aí depois rodaram as etapas do Design Thinking com algumas ferramentas. E aí terminou no domingo,
eles fazendo como se fosse o Shark Tank, né? Aquela apresentação da ideia, né? Como se fosse o pitch. Então, no finalzinho, eles apresentaram para uma banca, que era o Comitê de Inovação, e aí a gente ia aperfeiçoando a ideia, melhorando, mas eles fizeram uma imersão. Saiu ideias fantásticas, Catiane, você não tem ideia, que depois viraram projetos estratégicos da empresa. E aí depois teve mais 2. Tu falou, eu lembrei, a gente está implantando lá, na verdade vai ser um piloto com a área administrativa financeira, exatamente, de um projeto de geração de ideias, né? Bacana. A ideia seria exatamente essa, né? Para as pessoas se empenharem mais, realmente terem entendimento do pertencimento e trazer novas ideias dos processos, tanto que impacte financeiramente, como na segurança, nos indicadores. Depois eu vou dar uma conversada contigo no privado. Depois vamos conversar, Catiane. Eu tive umas 3 experiências diferentes de design thinking em empresa, né? Eu tive uma primeira, Catiane, até bom compartilhar com o pessoal, que foi o chamado incentivo de ideias, chamado baú de ideias. E aí dava um prêmio para o colaborador que trouxer a melhor ideia. E aí era um ciclo de prazo, né? Você tinha 15 dias para entregar uma ideia, tá? E aí, o que é que a gente aprendeu com essa experiência? Não foi legal, tá? Vieram 45 ideias, foi também na Unimed, acho que foi em 2013. E aí o que aconteceu? As pessoas escreveram aquela ideia e tudo mais, muitas vezes ali na pressa, não conseguiram ter um momento para fazer a ideia acontecer, para organizar a ideia. E aí, das 45 ideias, a gente espremeu, não saiu uma que desse para implementar. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o colaborador estava pensando sozinho, não estava pensando com a equipe, né? Ele não tinha, como é que eu posso dizer, aparato de ferramentas, né, de um processo de inovação para ele organizar aquela ideia dele. Né? E aí o que foi que a gente percebeu? Vamos mudar esse formato. Tira esse negócio. E aí foi feito esse desafio, né? Esse momento onde tinha um local específico para fazer, um ambiente todo agradável, os times. E aí foi um sucesso. E aí depois que trouxe de volta esse negócio do baú, para que não fique sempre esperando essa questão de ter aqueles momentos de desafio, tá? Qualquer dia a pessoa pode trazer uma ideia. Né? Então, é como se fosse uma maturidade, sabe, Katia, de cultura? Você vai subindo alguns degraus e a gente pode trocar depois algumas experiências sobre isso. A intenção é essa mesmo, de que seja algo permanente, sabe? Pelo menos trimestral, mas que fique ali guardado de que sempre eles poderão apresentar as suas ideias, né? Perfeito. E como projeto, no entanto, a gente está estruturando um template para orientação, mas achei bacana esse momento que você falou, de ter esse momento até mesmo de orientação, né? Isso. Para que saia algo que esprema e saia alguma coisa. Legal, né? Katia. Fala aí, complementando aí o professor Rafa aí, nesse conceito aí do primeiro, do baú, né, de ideias, eu acho que foi muito também, como você falou, né, da experimentação, da imaturidade inicial daquela construção. E um outro fator muito interessante, eu já estava na Unimed Fortaleza, né, e outro fator muito interessante, sentido pelas pessoas dentro desse ambiente aí, foi o fato de você construir ideias sozinho, né? E aí depois a maturidade da multidisciplinaridade, né? E como você falou, do aculturamento da empresa, levando as pessoas a passarem a ter interesse pela visão sistêmica, né? Muda esse contexto das entregas, das ideias, porque quando você pensa só, né, no ambiente sozinho ali, normalmente as ideias que vão surgir é daquilo que você faz, né? Na verdade, é daquele ambiente ali que você está restrito, digamos assim. Eu sou da contabilidade, eu vou pensar em algo que seja para a contabilidade, né? Ou pelo menos visando aquilo que você está restrito. Quando você passou a ter no Inovativa lá, né? E outros momentos, a questão da multidisciplinaridade, a construção foi muito mais completa, né? E aí eu acho que isso favoreceu, sim, as melhores entregas, porque é algo que você pensava
que o outro está aqui do lado, já teve uma experiência muito próxima e viu que aquilo ali talvez não seja a melhor aplicação, né? Quando junta as ideias, aquela aplicação que sai realmente mais favorável para ser implementada dentro da empresa. Eu acho que isso foi um fator de maturidade muito importante e hoje realmente a gente vê isso no dia a dia, né? E no caso da Unimed, né, a maturidade foi evoluindo tanto que criou o escritório de inovação, né? Uma área para cuidar desses desafios, projetos de inovação, esses fomento a ideias, a treinamento nessa área. Exatamente. Então você vai criando os degraus, né? Catiana tinha uma experiência também lá na Opvida, eu e o Gabriel. Eu participei, mas não do processo todo, que chamava lá Startup, né? Que era startup, né? Startup de Apvida. E aí já tinha uma pegada diferente, né? Eles tinham uma premiação das ideias, as pessoas submetiam a ideia, mas eles faziam tipo uma mentoria. Então tinha treinamento para aquelas pessoas que tiveram as ideias mais interessantes, e aí tinham treinamentos, mentoria, e aí com a mentoria você podia fazer ideias em equipe ou individual, e aí dentro das melhores ideias para implementar teve uma premiação. E isso é bacana, que é importante a diretoria, a alta gestão, patrocinar. Então a diretoria participou lá, a alta gestão, como também na Unimed. Então isso é muito importante, também o patrocínio da alta gestão nessa cultura, né? Ao envolver, né? É que nem quando uma postagem, quando a alta gestão entra no negócio, quando a alta gestão diz que pronto, tem vários seguidores. É que nem quando uma postagem no LinkedIn, quando um diretor posta, opa, peraí, meu diretor está postando, também vou postar, e vai. Se não for assim, né? É realmente envolver. Você envolve pessoas a partir de quando você se envolve, né? Perfeito. Bacana, Catiane. Depois de conversa no privado, que eu puder ajudar aí, fico à disposição também, não só da Catiane, mas de outros colegas que quiserem trocar ideias. Professor. O Gabriel aí também, ele está aqui de humilde que ele também é um design thinker, né? Ele já fez várias formações, o Gabrielzinho pode nos ajudar também, né, Gabriel? E aí a gente pode estar se ajudando e formando uma grande corrente, né, de comunidade aí nessa temática, né? Bacana. Com certeza. Rafa, que eu também era só ouvindo a fala de vocês, acho que pode falar. É importante eu mencionar que eu tentei também implantar um ambiente desse de inovação quando eu trabalhava numa escola. E aí, como a alta gestão não comprou a ideia, e eu estava encantado com esse processo, né, sabia que dava certo, funcionava, tinha visto o resultado de outras empresas, eu resolvi seguir. Tá? E aí me frustrei, porque foi muito difícil a galera aderir, né? Então eu vejo que o mais importante, né, o primeiro passo, se a gente fosse pensar no fluxo, o primeiro passo seria a alta gestão, né, conseguir os patrocinadores, depois conseguir vender a ideia para os colaboradores, principalmente para aqueles colaboradores chaves que são responsáveis por influenciar outros colaboradores. E aí depois, sim, você começava a preparar o terreno através de algumas estratégias, né, como o Rafael falou, pode ser palestras, pode ser jogos, e aí dessa forma você vai conseguindo criar um ambiente favorável para trazer todo mundo para dentro do ambiente que você quer proporcionar, e aí sim você consegue marcar a data para startar. Se você que for fazer logo direto, é muito difícil dar certo. Muito legal, viu, Gabriel? Colocar tuas lições aprendidas, né? Isso é muito valioso nesses cursos, né? Para a gente encurtar aí os acertos, né? Quer dizer, a gente agilizar os acertos, né? Encurtar aí esse processo aí de aprendizado. Mas legal, muito bom, Gabriel. Obrigado, meu amigo. E aí, pessoal, o Design Sprint 2.0, qual a diferença, tá? Ele tirou a sexta-feira, né? Em vez de ser 5 dias, ficou 4 dias. E usou o grupo completo para trabalhar só 2 dias, tá? Então, o grupo completo, ele trabalhava na segunda e na terça, né? Muito voltado aqui para algumas ferramentas, né? Mapa de jornada do cliente, o desenho, decisão, storyboard. E aí, já na quarta e quinta, já era parte de prototipagem e teste, então não precisaria da equipe. Então, uma diferença do Design Sprint 1.0 para o 2.0 é que o 2.0 ele já começou a abranger um método da Google para todo tipo de setor, para qualquer tipo de problema.
o Design Sprint 1.0 era muito focado para tecnologia. Então, 2.0 ele encurtou, deixou o público ali no comecinho e quem for entrar mais na parte da mão na massa do teste e prototipagem fica nos últimos dias, tá? É um outro método de inovação, tá? Que usa um pouco desse conceito também de Design Thinking. Um outro método, pessoal, fantástico, é o Leanception, tá? Eu fiz agora esse ano essa formação, fazia tempo que eu queria. Ele usa conceito de Design Thinking e Lean Startup, tá? Lean Startup, para quem não conhece, tem esse livro aqui, que é o Startup Enxuta, tá? Do Eric Ries, né? Então, esse livro aqui é fantástico, muito bom. Opa, tem alguém aqui com o microfone aberto. Então, muito bacana. Então, o que foi que eles fizeram? Ele juntou o Carole, né, que criou o Leanception, juntou Startup Enxuta com Design Thinking e criou o Leanception, tá? O Leanception, ele também tem uma ideia parecida com o da Google, né? Ele trabalha aí também alguns dias, né? Esse processo era mais demorado, ele foi diminuindo. Então tem várias ferramentas que você utiliza que são ferramentas do próprio Design Thinking, tá? O diferencial dessa metodologia é o chamado Canvas de produto mínimo viável, que eu vou mostrar para vocês no último dia, tá? Então, a gente vai trazer também um pouco desse conhecimento. O Design Thinking, pessoal, ele usa muito a abordagem do Double Diamond, né? Ou duplo diamante, onde você tem como se fosse 2 diamantes, né? O primeiro diamante é o ambiente do problema. Então, para eu trabalhar a inovação, primeiro eu tenho que entender bem esse problema. Então, eu tenho que ter uma fase aqui chamada descobrir, que é você começar a entender o que está acontecendo, trabalhar empatia, fazer pesquisa, né? Chama Safari, que é você ir lá onde o cliente está, o que está acontecendo, escutar, ouvi-lo. Tem várias ferramentas aqui, para que em cima disso você consiga definir realmente aquele problema, tá? Entender bem qual é a necessidade daquele cliente, daquele usuário, daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. E aí você vem aqui, então você diverge de várias informações e depois você converge, tá? Então sempre tem a divergência e a convergência. Aqui você entra no refinamento. Então aqui você começa a redefinir o problema na ótica do cliente. E aí, com base nisso, você começa a fazer a ideação, trazer as ideias. E aí, no momento de ideação, você vai divergir, vai trazer muitas ideias, e depois você vai convergir para que aquela ideia, né, seja prototipada, né, e seja avaliada. Então, esse bloco aqui é o bloco do ambiente do problema. Mergulhar no problema, entender bem o problema, para depois o outro bloco a gente focar na solução, tá? Então, esse duplo diamante é o que está por trás da metodologia do Design Thinking. Ou seja, achar o problema certo, você tem toda essa fase de descobrir, que você diverge, depois você define, converge. Aí você vai ter os insights, necessidades e oportunidades. Com base nisso, você vai fazer a ideação, você vai desenvolver e depois você vai entregar. Aí você vai divergir e vai convergir. E aí você vai achar a solução certa. Então, pressupõe ter esses 2 blocos. Esse livro aqui da Bruna, ela também trabalha, né, o duplo diamante, ela só chama de forma diferente as etapas, tá? Ela chama de imersão preliminar, essa primeira imersão, né, inicial, que é o do desafio. Depois você vem para a imersão profunda do problema, que você diverge. E a convergência é você sintetizar todos os dados. Com base nisso, você entra na ideação, depois prototipar e depois testar. Então, é o duplo diamante com as etapinhas um pouco diferentes. Tem também outro modelo, ó, esse aqui é 2 diamantes, né? Ó, entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem, teste, interação. É uma outra forma. Tem também essa outra aqui que eu conheci em 2015, que é a Dethink. A Dethink que você começa, chama de pequeno diamante, é um briefing inicial do problema, né? Aquele desafio ali, meio que o problema ali de forma bem genérica. Aí você investiga, que você diverge,
você interpreta, você converge. Ele chama de mundo como ele é, mundo interpretado. E aqui você entra na criação, o mundo como poderia ser. Aí você diverge e depois você sistematiza, você transforma o mundo em transformação. E aqui, quando você entrega, é o mundo transformado, é a implantação. Tá? Então, isso aqui é um fluxo de processo de design thinking. Rafael, pessoal, até aqui está tudo bem? Que eu não sei se eu estou muito rápido, tá? Para quem nunca viu, não sei como é que está o Helder. Helder, você é o meu termômetro. Você disse que não conhecia. Tá dando para acompanhar, tá tranquilo? Por enquanto estou entendendo bem direitinho. Tá legal, bacana. Alan, meu irmão, tá beleza? Keila disse que tá legal. Tá dando para acompanhar, irmão. Tá dando, beleza. O pessoal que já conhece, tá sendo só uma revisão, né? Daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa, tá? Vocês podem perguntar agora, Rafael, qual é o processo de design thinking que você vai trabalhar nesse curso? Vai ser o da Stand for School, tá? Como é que é esse processo da Stand for School? Você começa com a empatia, depois na empatia você vai conhecer melhor o problema, você vai mergulhar, né? Vai imergir, né? Você vai divergir, depois você vai definir realmente qual a necessidade, qual é realmente o problema, depois você vai fazer uma ideação, depois prototipar e depois testar, tá? Então, transformando esse processo no diamante, né? A gente tem aqui também o duplo diamante, né? Então, no contexto do problema, a gente tem aqui a fase de entendimento, que eu vou estar trabalhando, né? O entendimento termina com insight e com o problema definido, ou seja, no entendimento eu vou primeiro trabalhar a empatia, investigar, né, na visão das pessoas como é que é esse problema, e depois eu vou divergir, depois vou convergir. Aí, com base nisso, eu vou definir realmente o meu problema, ou seja, o contexto do problema. Vou saber direitinho as necessidades, tá? E aí eu entro aqui no outro bloco do diamante, que vem a ideação, que a ideação é você criar as ideias, né? Ou seja, quando você cria as ideias, você está nesse processo de divergência, e aí a entrega é a convergência, né? Onde eu vou trabalhar a prototipação e o teste, tá? Então, nós vamos trabalhar no nosso curso todas essas etapas. E aqui tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais detalhada de cada etapa, tá? Ou seja, na prática, geralmente eu tenho um moderador, né? O dono do desafio, o dono do problema. Ele prepara o ambiente, os materiais. Se usa muito post-it, vocês viram lá, né? Lego, massinha, né? Você traz um ambiente bem agradável. Aí o time busca o entendimento do desafio, né? Ou seja, aprofunda na empatia com os usuários, entendendo as suas necessidades, dores e desejos. Aí no definir, o time vai juntar tudo que coletou na fase da empatia para declarar o problema, vai reformular o problema. Essa reformulação do problema é importantíssimo para você conseguir trabalhar a ideação, que aqui é o momento de você criar muitas ideias, e aí aqui também aqui diverge, e depois você vai convergir de novo. Aí na conversão é que você vai escolher a ideia, vai prototipar e testar, ok? Então nós vamos trabalhar essas etapas. Interessante, pessoal, que para cada etapazinha dessa do Design Thinking, nós temos ferramentas, tá? Existem várias ferramentas de gestão que apoiam cada etapa, ok? Então, eu tenho aqui várias ferramentas de empatia, várias de definição, várias de ideação, prototipação, de testes, dezenas de ferramentas, tá? Para vocês terem ideia, aqui é empatia, definição, né? Aqui é ideação, prototipação e teste, tá? Ou seja, os 5 itens, tá? As letrinhas aqui. Então, cada fasezinha dessa, existem ferramentas específicas, né? Por exemplo, pesquisa de campo, entrevista, observação, tudo aqui são ferramentas para empatia, tá? Personas, mapa de jornada, mapa de empatia, tá? E aqui temos técnicas poderosas, importantes, complementares, tá? Então, para cada etapinha dessa, eu tenho ferramentas, tá?
Rafael, nós vamos ver todas. Não dá tempo de ver todas, é muita coisa. Eu prometo para vocês que a gente vai ver mais ou menos umas 10 ferramentas, tá? Percorrendo todas essas etapas. Vamos lá. Foco no problema. Já eu quero passar o trabalho para vocês. Vocês até 9h30 já começaram a trabalhar. Pessoal, o Design Thinking, né? Dizem que ele não é uma metodologia, é um mindset, né? É uma palavrinha muito na moda, né? Mas o mindset é a forma de pensar, né? Ou seja, a gente está muito acostumado a focar na solução, né? Ah, para resolver esse problema eu preciso disso, eu resolvo assim. Quando, na verdade, a gente precisa entender a problemática, né? Então, por isso que o problema no Design Thinking é muito importante, que é o desafio, tá? Então, para perguntas óbvias, as respostas tendem a ser óbvias. Obviamente que a gente, quando começa, a gente faz perguntinhas assim, bem diretas, né? Que acaba que eu tenho respostas óbvias, como, por exemplo, como podemos vender mais? Ah, baixar preço, fazer promoção, anunciar. Na verdade, o Design Thinking ele trabalha problemas mais bem elaborados, tá? Você pode começar com um problema desse, e aí nessa fase de empatia, de definição, você reformou no problema, tá? Por quê? Porque o problema, pessoal, ele tem que ser enxergado na ótica do cliente. Qual o real problema que estamos tentando resolver? Ou seja, nós temos que calçar os sapatos do cliente, os sapatos da pessoa, para saber onde é que aperta, né? Onde faz o calo, né? Onde é que dói, tá? Tem uns vídeos interessantes, amanhã eu vou mostrar uns 2 vídeos, né? Tem um vídeo interessante que um ator que trabalha na área de maquiagem do público feminino, né, de roupas, ele começa a tentar vestir a roupa de uma mulher, né, a se maquiar para tentar entender como é que acontece, ou seja, tentando ter empatia de como é que acontece a situação na prática, né? Então, é muito importante esse conceito que tem por trás, né? Ou seja, precisa resolver problemas na ótica do cliente. E aí, pessoal, com base nisso, né, eu tenho, por exemplo, o próprio problema pode gerar vários outros questionamentos, tá? Estamos com poucas vendas, como podemos vender mais? Aí a gente começa a questionar, mas precisamos vender mais? Mas será que nossos clientes estão satisfeitos? Nós estamos sendo recomendados? O velho boca a boca positivo. Será que vender mais vai ser a solução? A gente sabe que tem empresa que quando cresce o faturamento ela quebra, né? Por quê? Porque não está estruturada, tem clientes insatisfeitos, né? Aquela coisa de curto prazo. O que faria nossos clientes comprarem mais? Né? Então, o design ele perpassa por esses questionamentos, né? O profissional de design, você deve conhecer algum, né? Eles trabalham muitas perguntas, muitos questionamentos, eles têm uma visão muito sistêmica das coisas, né? Então, o Design Thinking traz muito esses conhecimentos, essas abordagens do design. E aí, pessoal, continuando aqui nossos slides, olha só essa frase aqui do Albert Einstein, né? Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Porque quando eu soubesse a pergunta correta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Olha como é poderosa essa frase, né? Por isso que no Design Thinking, o primeiro diamante é para aprofundar no problema, porque entendendo bem o problema, entendendo por empatia a necessidade do cliente, a gente consegue ter uma ideia aderente àquela necessidade e com base nisso a gente vai ter mais chance de sucesso. Por isso que tem que ter essa questão do problema, tá? Do desafio. E essa fase de Albert Einstein é bem instigante, né? A gente entender realmente a pergunta certa a se fazer, que é a pergunta, o questionamento do desafio. Ou seja, achar o problema certo, né? E aí, pessoal, na visão do Design Thinking, o problema ele entra no conceito de desafio, tá? Qual o desafio do Design Thinking, desse trabalho que a gente vai fazer? O que a gente quer resolver? Qual o problema que a gente quer resolver, né? Aqui é um exemplo. Ó. Como podemos fazer com que nossos clientes voltem a comprar e que os nossos clientes sejam atraídos?
Estou vendo que é uma perguntinha aqui mais elaborada, né? Como podemos? Não é uma resposta, não é uma pergunta que tem uma única resposta, tá? Obviamente que essa daqui ainda não é a pergunta que passa pelo primeiro diamante. É só aquela perguntinha para começar o desafio. E aí depois as pessoas vão entender mais o que está por trás desse desafio, dessa pergunta, para trazer soluções aderentes à necessidade das pessoas. E aí, meus queridos, olha só uma coisa interessante, né? O Design Thinking, ele é particularmente útil para abordar os chamados wicked problems, né? O que é esses problemas perversos, né? Trazendo para o português, né? São problemas que são únicos, difícil de ser definido, existem várias questões, causas interconectadas, existem muitos stakeholders, não há uma única solução e pode demorar para que a solução seja avaliada. Ou seja, Design Thinking, pessoal, ele é usado para resolver problemas complexos, tá? Desafios complexos, que muitas vezes a pessoa quer resolver sozinha. Ou muitas vezes as pessoas querem resolver problemas complexos com soluções simples. Pode ser que resolvam, mas às vezes a coisa é tão simples que você não vai ter um checklist para resolver esse problema. Você tem que fazer coisas novas. Aí é onde entra o conceito da experimentação. Tá? E aí o Design Thinking ele é muito atrelado a processo decisório. Poxa, se eu tenho um problema muito complexo, por que não eu fazer um desafio de Design Thinking com algumas equipes? Ou com algum setor específico? Ou trazer esse desafio interno para a empresa? As empresas hoje estão trazendo os desafios para fora da empresa, que é os chamados hackathons. Joga o desafio, as startups vão lá tentar resolver, tá? Então, resolver problemas complexos, Design Thinking é feito para isso, tá? Então, não veja como aquela coisa pode vir soluções extremamente simples, tá? Mas nem sempre é tão fácil você chegar nessa solução simples. Se você percorrer todo o caminho e for uma solução simples, ótimo, maravilha, tá? Então, nesse conceito de tomada de decisão, tá? Um framework do Kinev, né? Que o Kinev é uma metodologia de processo decisório que a gente pronuncia Kinev, né? Que é uma palavra galês do Dave Snowden, que ele criou já há 20 anos essa metodologia. Ele diz que os problemas da organização eles podem ser subdivididos, né, em domínios, né? Então, problemas que são muito simples, que uma única resposta resolve, são problemas que a gente pode tomar uma decisão no formato do clear, tá? Ele chama de clear, esse domínio. Ou seja, um checklist, que assim, basta eu seguir o checklist, eu resolvo o meu problema. Então, beleza. Quando eu tenho já problemas complicados, né, eu preciso de um especialista. Né? Tem alguém que já conhece, vai trabalhar um projeto, e aí esse projeto vai ajudar. Então, eu preciso de alguém com essa experiência, tá? Então, são problemas que eu preciso de um especialista. Pessoal, problemas complexos, eu tenho que fazer o quê? Tentar coisas diferentes, tá? Eu tenho que experimentar, prototipar, colher feedback. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente quer resolver, tá? Problemas que são simples, né? Problemas simples, que basta um checklist, um POP, né? Um procedimento operacional padrão que resolve aquele problema, e eu quero complicar demais, né? Eu quero complicar muito aquele problema. Como também eu tenho um problema complexo que eu quero resolver com base no checklist. Opa, acho que tem alguém aí. Acho que alguém aqui abriu o microfone. E aí, o que eu quero dizer com vocês, tá? Onde está o Design Thinking? Está aqui de amarelo, tá? O Design Thinking, ele permeia pelo domínio do complicado, o domínio do caótico é a solução crítica. Você tem que resolver, não tem muito o que fazer, não. Tá? O urso chegou perto de você, você tem que correr. Não dá para chamar um especialista, não dá para fazer prototipação para saber se escapa do urso. Corre do urso, depois você vai ver o que você vai fazer. Tá?
São chamadas situações críticas. Então, o Design Thinking, ele está aqui permeando pelo complicado, porque eu preciso de vocês, né, especialistas em Design Thinking, Design Thinkers, né, para poder rodar a metodologia. Essa metodologia, ela trabalha muito forte o conceito de experimentação, de sondagem, por isso que ela está muito aqui do lado do complexo, né? Porque eu vou tentar fazer coisas diferentes. Né? Lembra do conceito de inovação? Fazer algo novo é novo, inovação. Dá resultado, inovação. Então, eu venho para cá. E, Rafael, por que o Design Thinking está aqui nessa partezinha aqui de baixo, do caótico? Pessoal, porque o Design Thinking ele traz um caos. Tá? Estão me ouvindo bem, Keila? Acho que a Keila está... Rafael, meu microfone que está abrindo, não tem problema não, tá? Se precisar aqui eu fecho, tá? Se quiser também abrir para falar. O Design Thinking, ele passa ali pelo caos quando você joga um desafio e, pessoal, tem 3 dias para a gente resolver esse problema aqui. Use um Design Thinking, está aqui o espaço, está aqui coffee break, está aqui especialista, está aqui material, tem tudo que vocês quiserem. Então, ele gera um caos, vocês concordam? Sendo que é um caos controlado. Por isso que ele está um pouquinho no caos. Ele não está muito no caos, não, né? Porque a gente sabe que o caos traz medo, né? Mas, ao mesmo tempo, traz um sentido de urgência, pessoal, para resolver aquele problema. Por isso que ele perpassa um pouquinho ali pelo caos para deixar a galera dinamizada né, e fazer acontecer a ideia naquele tempo, tá? Ok? E aí, para liberar vocês para a atividade, que hoje é só para começar, eu queria que a gente usasse essa primeira ferramenta chamada matriz CSD, tá? O que é a matriz CSD? Eu coloco aqui quais são as certezas que eu tenho sobre aquele desafio, sobre aquele problema inicial, quais são as suposições que eu tenho, ou seja, algumas hipóteses, e quais são as dúvidas que eu tenho, tá? Então, essa matriz CSD, ela ajuda muito a gente focar, se concentrar no que é mais importante para resolver aquele desafio, tá? Tudo bem? E aí, aqui é um exemplo, tá? Um desafio aqui voltado para a mobilidade. Então, quais são as certezas que a gente tem? O número de carros e pessoas só aumentam a cada ano. Os gases poluentes trazem prejuízos para a saúde. Transportes públicos operam quase sempre em superlotação. O gasto mensal com o veículo pode custar 1.200. Em boa parte dos veículos há apenas um ocupante. Há uma sobrecarga do espaço. Então, pessoal, aqui são certezas sobre esse desafio aí de mobilidade, tá? Suposições. Incentivo de caronas pode ser a solução mais rápida. Olha só, aqui já começa a testar algumas ideias, né? Trazer algumas suposições. Todos sofrem com mobilidade, tanto quem utiliza carro, moto, transporte público. São suposições. Conforto, necessidade, praticidade, segurança e qualidade de vida são motivações para ter um veículo próprio. São suposições, tá? Dúvidas. As pessoas se sentem seguras em aplicativos de carona como o Waze e Carpool. Outra dúvida. Quais são os problemas específicos para quem se locomove de moto? Outra dúvida. Será que o aplicativo Uber ou Pop aumenta ou diminui a quantidade de carros nas ruas? Pessoal, essa matriz ela é para você começar a explorar melhor aquele problema, aquele desafio. Tá certo? Vocês agora vão ser convidados a me ajudar a resolver um problema. Depois tem que rachar a minha comissão, né, pessoal? Dos meus trabalhos aí. Tem que marcar um almoço com vocês, alguma coisa, vocês me ajudar aqui com o processo de ideação. Olha só o desafio que eu vou passar para vocês, para a gente usar em todo o curso. Opa, pode perguntar. Quem é? O Helder? Quem é que está falando? Arliane, Opa, Arliane, falei, meu irmão. só uma curiosidade, né? Você falou do caos, que o design thinking começa com caos controlado, né? Esse curso que teve aí foi com a Unimed, né? Da consultoria foi a SOI com a Defint, né? Com o Sim. Davi. Foi com o Davi, foi ele mesmo. Eu fiz o curso, eu fiz o primeiro curso que eles fizeram aqui de imersão, né? Sábado, domingo. Lá na Fiz Escola de sábado Negócios direto com a Unistat, Mariana, né? do marketing da Unimed. Eu me lembro desse curso. Eu ia Aí, fazendo esse curso. aí uma curiosidade é que o processo é de desconstrução primeiro,
aí você sinergia no problema, concentra, né? Vai abrindo e fechando o diamante. Isso. E eu tava vindo da minha temporada como militar, né? Então, muito ainda entendia de um modo de pensar diferente. Fui pensei que você até para abrir a mente, para entender assim, porra, essa aí, design thinking. E o Legal, curioso viu? é que no nosso processo de desmontar as ideias para ir filtrando, escolhendo, ao final disseram, não, agora vamos fazer, vocês fazem um relato de tudo que aconteceu. Eu falei, puta que pariu, lascou. Porque a gente não, porque, tipo assim, as ideias que a gente tinha criado antes, a gente desconstruiu todas para sinergia no final, né? O que Isso. era o produto mínimo viável. E eu digo, rapaz, como é que vocês não avisam isso antes? Eu falei, isso aí foi um choque na hora para mim. E no final do curso, eles pegaram depoimento de todo mundo, mas em especial, eles encheram meu saco. Eu disse, eu quero um depoimento especial aqui, porque o cara que vem da linha militar, né, para entender, abrir a cabeça e conseguir pensar fora da caixa, era um Uma negócio complicado, desconstrução. viu? Perfeito, bem legal, viu, Dan? Que bom que Mas foi um você, curso muito massa, assim, até hoje você ainda colhe eu frutos, tento né? pensar fora da caixa. Legal. Espero que Não você seguir o modelo. consiga ver outras ferramentas diferentes que eu tenho a intenção de trazer, né, para poder agregar ainda mais para o seu conhecimento. Show de bola. Bacana, viu, Juliano? Vamos ver qual é o nosso desafio dos nossos 5 dias. Vamos começar hoje, ali esquentando, tá? Aí amanhã a gente continua. Mas qual o desafio que vocês vão me ajudar a resolver, tá? Olha só o desafio, pessoal. Um desafio que vocês vão me ajudar com certeza. Como podemos melhorar a experiência dos alunos de um MBA em gestão de projetos e processos em formato virtual ao vivo? Deu para pegar aí o desafio? Como podemos melhorar a experiência de alunos de um MBA de projetos e processos que está sendo feito todo online ao vivo? Não é AD puro, é online ao vivo, ou seja, é uma nova experiência. Como a gente melhorar a experiência desse aluno, aumentar a sua satisfação, aumentar o NPS, né, as indicações, tá? Então, esse é o desafio. O que é que eu quero que vocês façam com o conhecimento que vocês têm agora? Elabore uma matriz CSD com base no que a equipe conhece até o presente momento sobre o desafio. Ou seja, o que é que vocês têm de certeza sobre esse desafio? O que é que vocês têm de suposições? E o que é que vocês têm de dúvidas, tá? A ideia é que essa matriz ela vai ajudar a gente a desconstruir, como o próprio Arlene comentou, desconstruir o problema para a gente poder depois trazer soluções mais adequadas, tá? O que eu vou fazer agora? Nós somos 17, vamos fazer 3 equipes, tá? Vamos fazer 3 equipes. Vocês têm esse slide aí, olha o desafio. Façam um PowerPointzinho, abra um PowerPoint e botem 3 colunas, né? Certezas, suposições e dúvidas. E vão coletando a ideia de vocês. O que é que vocês acham aí sobre esse desafio, tá bom? Botem o nome da equipe e coloquem no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou dar para vocês aí. Vamos até 9h40 hoje, se não der problema para vocês, tá? E aí, quando for faltando uns 2 minutinhos para 9h40, eu chamo vocês, a gente conversa, e aí a gente já começa a trabalhar na prática nosso tema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Topam trabalhar esse desafio aí durante os 5 dias? Vocês sabem, trabalhando esse, vocês podem trabalhar qualquer desafio, tá? É mais para entender a lógica do método, tá? O processo do método. Vamos lá, vou dividir vocês em 3 equipes. Coloquem lá no slide, façam um slidezinho, o nome da equipe e bote o que vocês conseguirem desenvolver, até 9h40, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Ei, Rafa, tu pode mostrar só o slide do desafio aí, por gentileza? Tá aqui. Eu vou até botar a imagem, ele tá quase no último slide que eu botei lá no grupo do WhatsApp, tá? Como podemos melhorar? Eu vou escrever isso daqui no chat agora, tá? E boto também no grupo do WhatsApp, para quem não está conseguindo abrir a apresentação. E a ideia é montar essa matrizinha, o que vocês entendem hoje sobre esse desafio, tá? Beleza? Show. Valeu. Perfeito. Valeu. Vamos lá, vamos distribuir vocês aí, o negócio agora vai ficar bom. Todo mundo já fez pós, vai fazer pós, né, Gabrielzinho? Então, tem aí a experiência como usuário, né?
Vai ser muito valioso essa experiência que vocês vão me ajudar a trazer. Vamos fazer aqui 3 salas, tá? Estão recebendo aí o convitezinho agora. Por favor, aceitem o convite. Rafael, eu vou trocar do celular, tá acabando a bateria pro computador? Tá bom. Aí tu entra de novo aqui que eu te atribuo para uma sala, tá? Tá, na verdade eu já tô aqui. Aí tá, né? Então, peraí, deixa eu sair de um. Ah, no grupo 3 tu tá, né? Perfeito. Perfeito. Só pra tu me adicionar de novo aí agora. Tá, vou botar no grupo 3. Pronto. Pronto, coloquei lá, tá? Deve ter recebido aí uma mensagem. Que na verdade é de 8h30 às 12h30. Aí não é muito extenso, mas tá todo mundo ciente, assim, sabe, do horário. Não é uma coisa que é ruim, mas eu acho que é uma dúvida, porque, por exemplo, o presencial era o sábado inteiro. E eu lembro que uma vez no grupo eles estavam pedindo um desconto, porque eles estavam falando, eu pagava para ter aula o sábado inteiro e no online eu só tô tendo, tipo, um meio expediente. Então, teoricamente, eu só pagaria metade, sabe? Vou colocar que se a carga horária ela é reduzida, ou se ela é integral, para... Mas o que foi que tu achou, Jéssica? Tu achou que melhorou ou piorou com a redução da carga horária? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que ficou menos cansativo para a modalidade online, porque quando era presencial tinha o intervalo do almoço, então a turma ia almoçar junto, conversava, voltava, mas online é como se você ficasse o tempo todo na frente do computador, sabe? Eu acho mais cansativo. Entendi. Não, Rafa, a gente tem até um estudo de caso aqui, tá show de bola, viu? Ah, é? Coisa boa, tô vendo aí, viu? Ó, eu tava dando uma olhadinha no de vocês, tá? Tem uma certeza aí que eu acho que não tá tão certeza assim, tá? Não é possível interação com os demais alunos. É possível, tá? Porque pode fazer como a gente está fazendo aqui agora, né? Esse momento de separar em grupo, tá? Então, eu não sei se a interação que vocês pensaram foi presencial. Não. Né? A interação que a gente fala é antes de começar a aula, aquele bate-papo, entendi. coffee break, levantar, sair, e conversar sobre a experiência do serviço, trocar uma experiência do trabalho. Entendi. Perfeito. Entendi. É o que ele falou, ela ia almoçar junto com o pessoal, porque era o sábado inteiro, aquela hora de almoço que você saía andando, ia lá para o self-service comer alguma coisa, entendeu? Então, isso a gente perde. Perde, uma certeza que a gente perde, né? Muito bem, Raul, é isso mesmo. Ficou mais claro agora para mim. Muito legal. Eu sinto muita falta disso aí também, com os alunos também, almoçar com o pessoal, né? Ter esse momento de aprendizado dos alunos, né? De interação, né? O pessoal que está mais à vontade, está mais descontraído, você consegue quebrar um pouco de gelo, enfim. Né? Com certeza, muito legal. Uma dúvida que eu tenho é em relação ao online, se pelo fato de não estar presencial, se a questão de muitas vezes, vamos dizer que devido vamos dizer assim, a necessidade, né, das pessoas falarem, até pelo fato de muitos estarem de home office, né, ficarem sozinhos de casa, talvez o curso deles, até para a pessoa distrair um pouco. E aí tem gente que acaba que interage um pouco mais. E como que fica essa questão do professor ali tomar a rédea, né, no online? Eu sei que no presencial, muitas vezes eles já jogam uma dinâmica, faz alguma coisa, ou corta mesmo o assunto. Não sei se no online tem essa dificuldade. Até uma dúvida para que está fazendo o curso, né? Esqueci o nome dela, sou péssima para não, desculpa. Está fazendo o MBA, a Jéssica, né? Tem isso, Jéssica? Você sente, às vezes, que o professor deixa um pouco as pessoas falarem justamente por essa distância, esse distanciamento, esse não contato. Eu sei que em reuniões acontece muito, né? No meu dia a dia acontece muito. Inclusive, na aula passada foi uma confusão, porque o pessoal disse que a aula estava só bate-papo. Porque o pessoal se empolgou, ficou falando. E é diferente do professor falar, tipo, pessoalmente, gente, pera, vamos voltar. Parece que a figura dele, presencialmente na nossa frente, é como se impõe mais assim, moral, digamos assim. Mas no online parece que o céu é o limite. O povo fica só falando. Sem contar que, igual foi o que você falou, né? Na sua aula não tem ninguém com câmera aberta.
né? Então, assim, o professor dificilmente. tá falando e não sabe nem se o pessoal está lá, né? Eu até acho que no do Rafa, a gente liga a câmera, os que ligam, né? Ligam a câmera, assim, por respeito ao Rafael. Mas eu tenho certeza, se fosse uma aula online com um professor de uma pós, que você não tem aquele apego, não ligam. É verdade. É verdade, Jéssica, muito bacana. Que bom que tem todo mundo Rafa MBA, já está fazendo agora, então esse grupo aí, viu? Estou apostando muito nele, viu? Parabéns, pessoal. Daqui a pouco eu chamo vocês só para a gente comentar um pouquinho sobre essa dinâmica, tá? Até já. Obrigado, pessoal. Parabéns. Tchau, Rafael. Valeu. Valeu. Uma certeza que a gente tem também é essa, né? Da gente não saber que as pessoas estão mais distantes do curso, né? Pode ser uma suposição, né? Porque presencialmente você está lá na sala, o professor está te vendo, está te olhando. Se você presta atenção, o professor tem facilidade. Internet, a internet, a máquina, um lugar confortável. A obrigação de uso de câmera, a obrigação de ter microfone. Acho que a dúvida, talvez. Pode ser a dependência de recursos de terceiros, como internet, energia. Se tiver uma queda de energia, você não faz isso. E talvez a dúvida aqui seja no sentido de também quantos alunos vão aderir, quantos alunos vão trancar o curso, vão continuar, vão aceitar esse modelo. Uhum. Pode ser dúvida, né? A gente não sabe. É como se a gente... Vamos entender assim, ó, a gente está saindo de um modelo que a gente tinha sala de aula, tinha híbrido. Híbrido é um dia eu vou para aula, outro dia é online, a gente mistura. Por uma sugestão que ele deve estar testando agora esse modelo, que é fazer uma aula ao vivo. Todo mundo está em casa, é uma espécie de home office, todo mundo está em casa, mas a aula é ao vivo. Se a aula é ao vivo, uma dúvida, haverão pessoas presenciais? As pessoas de casa vão conseguir acompanhar o dinamismo da aula, se é ao vivo? Bora, gente, vamos ali. Exato, eu ia falar até assim também. Será que as pessoas vão conseguir estabelecer, organizar uma rotina, né, diária de estudos, algo desse tipo também? Que é a disciplina, né, o que a gente tinha falado lá atrás. É porque, ao contrário, Catiane que está fazendo EAD, né? No EAD você... Peraí, que eu preciso... minha filha está chorando ali, no meu caso, né? Por exemplo. Eu dou pause aqui. A equipe de vocês já terminou, foi, Jéssica? Na verdade, eu apertei no play. Mais ou menos, né? Eu vou dar mais um tempinho amanhã para continuar, só mesmo para a gente fazer um fechamento do dia, tá? Chamando a galera para vir. A Arliane aí também fez muitas pós, né, Arliane? Não sei se nesse formato agora, já nesse modelo, mas... Não, esse modelo é virtual, aula gravada, você sai correndo no quadro lá e a gente tem que acompanhar, né? Esses online ao vivo é complicado, né? Quase presencial, da mesma forma, né? Experimentando lá no Farias Brito? Já está rolando, já a primeira turma já foi online ao vivo. Teve a turma ano passado, outubro. Fora a coordenação. Não vai ter mais. Não vai ter mais presencial. Ah, é? Aí vai ser, marcou a hora, começou e todo mundo... Vai ser ao vivo. É como se fosse a mesma experiência sala de aula. É de 8 às 17 no sábado. Sim. Entendeu? Então é puxado. É muito puxado. É porque na aula a gente dizia, pessoal, vamos ali almoçar, né? Depois a gente volta. Online. Cara, online... para voltar mais rápido. Tu é doido, os alunos tudo com as câmeras fechadas. Temos que estão dormindo. Rapaz, é muita comédia. Tem que botar muita atividade prática, porque principalmente depois do almoço. Depois do almoço, sábado passado eu fui ministrar aula, eu peguei sem querer na conversa de grupo, tipo essa, sabe? Eu saindo da aula. Rapaz, dormir foi muito na aula do Rafael. Aí eu disse, meu Deus, esse cara vai botar... Terminou o almoço, eu taco logo um case. Aí o pessoal se esperta do case, aí eu falo um pouquinho, taco outro. Mas tarde não vai ter jeito, não. Tem uma desvantagem no online em casa, porque a gente não tem a hora do cafezinho ali para ver se acorda, né? Dá uma despertada. Geralmente a gente dá até um intervalo. O Hudson também dá aula aí no online, a gente dá um intervalozinho pro pessoal. Mas mesmo assim, cara, é muito diferente. A gente tá sofrendo ainda, viu? Se adaptando.
É um intensivão. É intensivão, isso mesmo. Meus É queridos. mais ou menos isso aí, viu? É mais ou menos isso aí mesmo, viu, Rafa? Primeiro dia na disciplina agora recente aí, né? Primeiro dia você nota que a galera tá calada e tal, aquela coisa todinha, aí rapaz, tem que botar muita atividade aqui para ficar negócio dinâmico, a discussão ficar interessante. Aí você vai... É o processo de adaptação, como a gente estava comentando no grupo aí, né? A adaptação, principalmente dos professores, né? Que a instituição ela precisa só se estruturar, os professores precisam se treinar, se capacitar e nem sempre, principalmente nesse ambiente aí de MBA, pós-graduação, é na tora, né? Literalmente é na tora. Você é convidado para chegar lá e fazer, ou seja, né? Não tem muita preparação, não tem muito, né? Não tem muito estudo, você vai lá com o cara para bater mesmo. Não, é muito complicado. Como é que foi a experiência, pessoal, aí de vocês? Obrigado, Odissei, pelas contribuições aí. Foi legal. O dia de hoje, né? Deu para quem já viu o Design Thinking, deu para dar uma revisada. Para quem nunca viu, deu para entender um pouquinho. Foi legal. Me deu um feedback aí para eu rodar meu MVP, né? Todo dia é um MVP rodando aí do nosso curso. Sim, faz tempo, viu? O curso, mas foi bom para dar uma revisada. Foi bom para dar uma lembrada, né? Que bom, pessoal. A ideia aí o CSD, viu, Rafa? Gostou? Porque em poucos minutos aí, dentro da equipe, a gente pegou duas informações, né? Na discussão da equipe, acabou que dessas duas informações que a gente achava que era certeza, um pedaço virou, né, suposição e outro pedaço já virou quase uma dúvida. Então é interessante essa discussão, porque você vai alocando isso dentro do contexto para você ter uma ideia realmente do que é a certeza daquilo que você tem ainda algo que precisa ser validado, né, entre aspas, e do que é dúvida total. Eu achei muito interessante. Interessante, né? Que legal, viu, Hudson? A ideia é que amanhã seja mais dinâmico, mais prático, tá? Porque vão ter 3 ferramentas amanhã. Então, assim, 15 minutinhos cada uma, mas é porque hoje eu tive que realmente fazer esse alinhamento, tá? A gente já pegando o fluxo do processo, a ideia é trabalhar 10 ferramentas. Agora que a gente fez uma, tá? Amanhã a gente vai fazer 3, depois vai fazer mais 3. É quase que 3 até terminar, tá? Ou seja, para a gente chegar no próximo de 10, que vocês podem replicar essas ferramentas para qualquer desafio, qualquer problema que vocês queiram usar essa metodologia, tá? Meus queridos, muito obrigado pelo desafio. Aí vocês gostaram do desafio. Vocês vão me ajudar, viu? Porque eu coordeno MBA desde 2011, agora estou com esse último MBA da Portfólio desde fevereiro, de projetos e processos. Ele é todo online ao vivo, ele não vai voltar presencial. E aí eu estou na luta aqui com o pessoal para conseguir melhorar a experiência com os professores, com os colegas. E a visão de vocês vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Tá bom? Até amanhã, né? Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. A gente se comunica no grupo. Depois mandem no grupo, tá? O material de vocês. Amanhã a gente pode dar mais um tempinho para começar, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.